pregação tem como título, provavelmente já apareceu lá, não sei ainda, 10 virgens, 2 destinos. Você está presente ou preparado? Presta bem atenção na pergunta que eu faço aqui. Pergunta para sua mãe aí se ela está presente ou preparada. Pergunta para sua mãe aí. Está presente ou preparada? Pergunta para ela. Está presente e preparada. Vamos, Maru, responde. Pensa aí, né? Olha o título: 10 virgens, 2 destinos. Está preparada? Elas estavam presentes, mas nem todas estavam Aí, preparadas. ó, a pastora tá que tá, hein? Ela já pegou o manto, ó, já vestiu o manto. Tem muita gente que está presente. Tem muita gente que está presente aqui no culto, mas não está preparada. Essa palavra falou muito forte comigo essa semana. Eu estou tonto, eu passei 3 dias tonto com essa palavra aqui. Eu falei, Senhor, eu estou preparado, né? E esses dias, acho que a Carol já teve essa experiência, não sei se o João teve, a Suzana, assim, o Espírito Santo está falando comigo de novo nos últimos dias. Eu estou escutando a voz dele. E aí eu passei 3 dias lutando com o Espírito Santo e falou assim, não, fique tranquilo, você está preparado. Você está preparado? Pergunta que eu faço aí, principalmente para os jovens aí, vocês estão em vigília pelo noivo? Vocês estão percebendo que a volta do noivo está próxima? Vocês conseguem perceber isso? As crianças da igreja, Nildo e o Jones, vocês conseguem perceber que Jesus está voltando? De verdade ou só está balançando a cabeça quando pergunta? São Mateus 26:13, não sei, talvez vai aparecer ali, está escrito assim, vigiai. Olha de novo, hein? Nós já falamos sobre vigiar aqui hoje. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de adivinha, ou há de chegar. Alguém aqui sabe o dia? Não. Esse aqui, irmãos, é o principal ponto dessa parábola, chamada parábola das virgens, contadas pelo próprio Jesus. Quem contou essa palavra foi ele mesmo. É uma palavra que o próprio Jesus dá para ensinar e deixar a gente sabendo como serão as coisas. Ele deixa um alerta muito forte para o futuro e para a volta dele. Pense comigo nesta noite. Quando o grito ecoar, o noivo está vindo, você estará como as virgens prudentes? Seguras e confiantes? Você estará como as virgens preparadas para escutar essa voz? Eu quero que você medite muito no que eu estou pregando aqui hoje, porque eu vou repetir, eu estou sendo chato na repetição. Essa palavra falou muito forte comigo. Muito. Vocês não têm noção, eu chorei, eu esperneei, eu pulei. Eu falei, Senhor, será que todo mundo da minha igreja está preparado? E Deus falou assim comigo, não. O Espírito Santo me respondeu, ele disse, não estão. Foi aí que eu ousei perguntar para ele, e eu, Senhor, estou preparado? Ele levou 3 dias para me responder, mas ele respondeu, você está. Irmãos, eu não estou aqui querendo aparecer com vocês, eu não preciso. O que eu preciso ter certeza se o meu nome está escrito no livro da vida. O que você pensa a meu respeito não é tão importante sob esse ponto de vista. O importante é eu saber que o meu nome está lá. E o seu nome está lá? As suas atitudes, o seu dia a dia, o que você faz, como você pensa, como você age, está tudo dentro desse parâmetro aqui.
E você não tem que andar conforme o parâmetro do pastor, é o parâmetro da Bíblia. Você está aqui dentro desse parâmetro. Realmente você está fazendo tudo conforme Deus ensinou a Josué a fazer tudo conforme está escrito nesse livro da lei. Você está fazendo? Ou você acha que está fazendo? Ou você, como eu disse numa pregação anterior, você está terceirizando isso para alguém fazer por você. A pergunta é: você está preparado? Não é assim, a minha esposa está preparada, o meu esposo está preparado, meu filho está preparado. Não é você que está preparado. Ou você está como as virgens insensatas, a palavra chama elas de insensatas, que ao ouvir o brado sobre a vinda do noivo, correram como insensatas, desesperadas, porque estava sem o essencial, o azeite. Tem azeite na sua botija? Azeite, irmãos, é unção. Azeite é quando você não está mais frio. Porque o azeite é o combustível que esquenta a lamparina. É o azeite que é o combustível que faz a lamparina alumiar. E quando a lamparina está alumiando, ela está com fogo. Então o azeite está quente. Ele não está frio. Vocês conseguem analisar? Não sei se vocês são muito jovens, mas eu vivi na época que tinha lamparina na minha casa, a querosene. Era uma lamparina, um negocinho desse tamanhozinho assim. Aí tinha uma espécie de um pano que meu pai falava que aquele era o pavio, né? Até trocava aqui. Ele enfiava assim e ele colocava querosene. E a minha mãe acendia aquele pavio e eu estudava à luz de lamparina, quando não era vela. Mas a vela também tinha um negocinho no meio, assim, parecendo um barbante, não era um barbante, eu acho. E meu pai acendia aquilo ali e eu ficava estudando à luz de lamparina, à luz de vela, porque não tinha luz, e quando tinha luz, só ficava até 10 horas da noite, virava um tomatinho para apagar. Aquela luz de uma represa que tinha uma coisa lá que tinha um nome na época. Esqueci agora. Aí quando você colocava a mão nesse azeite da lamparina, ele estava quente. E você está quente ou frio? Tem algum lugar na Bíblia que fala que a gente não pode, a gente tem que ser quente ou frio, não pode ser morno? Você está quente ou frio? Será que você realmente está dando para Deus aquilo que Ele espera de você? Ou você perdeu o primeiro amor? Sabe quando a gente perde o primeiro amor? A gente começa a ir na igreja de forma mecânica. A gente vai na igreja porque tem que ir. Não, irmão, não faça isso. Você tem que vir à igreja por causa de Deus, para adorar Ele, para dar para Ele o seu melhor. Porque Deus só merece o nosso melhor. Ele não merece os carros e nem a sobra. Deus quer sempre o nosso melhor. Então, quando você se dispor a servir a Deus, sirva de verdade. Sirva sem interesse, sem segundas intenções, sem servir para receber algo em troca. A gente tem que servir a Deus por servir. Hoje eu e a pastora conversava sobre isso na nossa casa, como Deus tem sido bom para nós. Deus surpreende a gente assim de uma maneira que a gente não entende. Tem hora que não dá para entender. Mas é porque, irmãos e irmãs, eu abri mão de um monte de coisa para ser pastor dessa igreja aqui. Eu abri mão da minha carreira. Eu poderia estar hoje aí, ó, eu vejo esses consultores aí, ó. Pode ficar tranquilo que eu não sou pior do que nenhum deles. Não vou dizer que eu sou melhor, mas pelo menos igual. A maioria. Mas eu preferi
servir a Deus. Enquanto assim Ele não quiser. Para servir a Deus hoje, irmão, você tem que abrir mão. Abrir mão de várias coisas. Abrir mão de frequentar certos lugares. Abrir mão de estar em roda de escarnecedores. Abrir mão de ficar na rua até tarde. Abrir mão de ir ali na festa da fé na Reco, né, que chama aqui, ou em outras. Eu não tenho mais prazer com isso. O meu prazer está em meditar na palavra de dia e de noite. Cuidar da minha casa. Cuidar da igreja. Porque toda a secretaria da igreja passa na minha mão. Eu faço tudo com muita alegria e com muita qualidade. Porque eu não estou fazendo para vocês, eu estou fazendo para Deus. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente faz o nosso melhor, porque Ele merece o nosso melhor. Quantos vídeos vocês veem aí nas redes da igreja que foi eu que fiz? Sabe por que eu faço? Eu aprendi a fazer porque eu quero dar para Deus o melhor. Às vezes Ele me dá um insight e eu falo, vou lá fazer alguma coisa para Deus. Eu faço com toda a alegria do meu coração. Tem uma música que eu gosto muito dela, muita gente fala assim, abro mão da minha vida, abro mão da riqueza. Eu fiz isso. Mas isso não é mérito para mim, não. É mérito do Deus que mora dentro de mim, que me fez abdicar dessas coisas, não se preocupar mais com isso, porque Ele falou, fica tranquilo que eu vou te sustentar. E ao longo desses anos, né, Suzana? Ele sempre levanta alguém para me abençoar. Sempre. Nunca falta. De forma sobrenatural. De maneira que não há explicação humana. Sempre Deus está levantando alguém para sustentar a minha casa, para guardar a minha casa, para não faltar nada lá. E a gente vive uma vida muito boa. Como é que explica isso? Também tem uma outra música que fala que ninguém explica Deus. Eu não consigo explicar como Deus faz isso. Mas Ele faz porque eu sou sempre fiel a Ele. E Deus diz da palavra dele, aquele que é meu servo, cuido eu. Deus tem cuidado da minha casa e de mim. E não tem me feito desanimar de seguir as lutas que eu tenho enfrentado aqui nessa pequena igreja. Você está vigiando a volta do noivo? Ou você está distraído? Ou você é daquelas pessoas que tudo te distrai? Está distraído? Está distraída? A segunda pergunta que eu quero fazer nessa noite, antes da gente encerrar com o Senhor, é: você tem azeite suficiente? O azeite que você tem é suficiente? Biblicamente falando, o azeite simboliza a intimidade com Deus. A sua vida de oração. As suas renúncias diárias. Porque para viver com Deus, a gente tem que renunciar todos os dias. A Bíblia diz que é a cada manhã. Você tem de verdade obedecido ao Senhor em todas as coisas? É exatamente isso que sustenta a chama da lamparina acesa. Principalmente quando o tempo de espera é longo. Porque o noivo não avisa que a hora que ele vai voltar.
Estou há 61 anos esperando o noivo. Não sei se ele vai voltar enquanto eu estiver aqui na terra, mas eu estou pronto para ele voltar. Pode voltar. Eu tenho tranquilidade de dizer, pode voltar hoje, Jesus. Eu estou tranquilo para dizer para ele, pode voltar. Eu sei para onde eu vou. E você? Você sabe? Tem certeza? Se o noivo vier agora, a sua lâmpada ou lamparina estará acesa para ele? Tem azeite? Ou ela tem tão pouco azeite que vai apagar rapidinho? A outra pergunta que eu quero fazer com vocês: você está vigiando? Não é isso que está lá no texto? Vigiar? Você está vigiando? Ou o mundo já tomou tanto a sua mente durante a semana que você mal vem ao culto domingo, mal consegue se concentrar no culto, e aí depois daqui, pronto, tchau. Talvez coloque uma frasezinha de Deus lá durante a semana, mas e a intimidade? Nós falamos de 2 textos aqui hoje que falam vigiai e orai, não é isso? Vocês lembraram aí. E o outro texto está aí nesse texto base. Vigiai, pois vocês não sabem o dia nem a hora que o Filho do Homem vai voltar. Só hoje falamos 2 vezes em vigiai. Uma, vocês falaram espontaneamente. Outra, eu estou falando porque está aqui na minha pregação. De novo, um brado está ecoando o mundo afora sobre a volta do noivo todos os dias. A pergunta que é fundamental: sua lamparina tem azeite suficiente quando você ouvir o grito da meia-noite? Não é isso que está aí nesse texto? Meia-noite. Não espere a porta fechar para você descobrir. Esteja preparado ou preparada. Viva a sua vida em vigilância. Cuidado para você não deixar a circunstância do dia fazer você esquecer de Deus. Você que é advogada, aí está tão cheio de serviço que não lembra de Deus. Não faça isso. Deus é número 1, ele não é número 2. O João agora está aí estudando para a prova da OAB. Primeiro Deus, depois a prova da OAB. Eu e Liberto aí que mexe com a elétrica, a minha cabeça está tão cheia de elétrica, mas em Deus. Será que a elétrica é mais importante que Deus? Estamos lá fazendo as nossas roupas lá, as camisetas, as roupas, os chinelos, é mais importante que Deus? A ponto de eu não lembrar dele. Não viva a sua vida espiritual no improviso ou dependente de alguém, que é salvação individual. Você não consegue terceirizar a salvação. Salvação é individual. E aí, o último ponto dessa meditação, hoje eu estou pregando, meditando, porque essa palavra mexeu comigo muito. Você está pronto para o noivo? Você está pronto para o noivo? A parábola das 10 virgens nos ensina que não basta ter a lamparina nas mãos. Tem muita gente que terá as lamparinas nas mãos, sabia? Jesus ensina exatamente isso. Elas tinham as lamparinas nas mãos. Tinha 10 virgens, todas elas tinham lamparinas. O brilho pode até enganar, mas só a reserva de azeite sustenta até o fim. Legal? Está cheio de gente com falso brilho aí, irmãos. Tem gente que você olha a casca dele, é lindo, mas na hora que você vai fundo e começa a entender a profundidade da pessoa, não tem nada lá dentro, é sepulcro caiado.
A vida cristã nos permite passar por essas experiências. Por fora é bonito, está tudo lindo, mas vai buscar mais fundo, não tem nada. Por isso que Jesus fez aquela alegoria: vocês são sepulcro caiado. Hoje eu consigo entender que há muita gente dentro das igrejas que são sepulcros caiados. Por fora está bonitinho, mas por dentro está tudo podre. Não tem nada. Não sai nada. Se espremer, não sai nada. Não basta parecer que está preparado. Isso aí é fácil. Não basta ter a chama na lamparina. Não é só isso. É preciso ter azeite de reserva. É isso que está nessa parábola. O maior manto dessa palavra é ter o azeite de reserva. Quando o noivo voltar, não haverá mais tempo para buscar o azeite se você não tiver de reserva. E a porta vai fechar. Aí a pergunta, né? Você está pronto? Você está pronta? Tem azeite em reserva aí? Você guardou o azeite para a volta do noivo? Ou você que é casado aí está usando o azeite da tua esposa, achando que o azeite dela vai resolver o seu problema? Se liga. Ou vice-versa. Já deu um cutucão nele aí, né? Está usando o seu azeite, né? Não dá, não vai funcionar. Cada um tem que ter reserva. Ficou até vermelho. Mas é verdade, né? Tem que ter o azeite. Cada um de nós tem que ter o próprio azeite. Para você não depender do azeite de alguém. E senão fica igual aqueles crentes. Conhece os crentes 6 horas? 6 orem por mim. Vocês jejuem por mim. Tá aí você. Está fazendo o quê? E Jesus manda cada um pegar sua cruzinha e... A pastora está no mando. O que a Bíblia diz? Cada um pegue a sua própria cruz e siga. Tadinho, pastor. Vocês pegarem o WhatsApp do pastor, vocês vão chorar com o pastor. Você fala, pastor, como o senhor suporta tudo isso, né? Essa semana meu WhatsApp está lotado. Meu Jesus, louvado seja o Deus nosso Senhor. Acho que meia-noite eu estava indo. Meia-noite, ontem eu já estava lá cuidando do meu WhatsApp. Fora as ligações, né, pastor? Fora falar ao vivo, né? Que ninguém sabe. Tem hora que eu procuro ele na cama. Cadê ele? Foi arrebaixado. Tá lá na sala, ouvindo. Coitado. Oh, Jesus. Isso aí acho que já passou do céu. É verdade. Essa era a pregação que eu tinha para vocês hoje. Nós vamos ter a ceia do Senhor agora. E eu quero que você medite em tudo isso que eu falei aqui. Aí quando você tomar a ceia, você pede a Deus para começar a mudar alguma coisa dentro de você, caso você não esteja com reserva de azeite aí. Caso você não esteja preparado. Irmãos, teve uma frase essa semana que eu li na Bíblia, nas minhas, era bem cedo, que ela me procura de madrugada também, eu já sumi, né? Aí ela falou, já acordou cedo, né? Eu acordo cedo. Eu não, né? O anjo me acorda para mim pular da cama cedo, de madrugada, 5h30 da manhã, 5 horas da manhã. Tem hora que é 4. E essa semana, eu fui, sentei no meu sofá lá, quem conhece minha casa sabe, lá no sofá
da meditação. E aí Deus traz uma palavra para mim assim, né? Aquela palavra que todo mundo conhece: muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Aí ele ministra em mim, né, dessa palavra. E aí ele trouxe outra palavra: que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai chegar a mim. Esse chegar a mim, irmãos, é reinar com ele. Ele vai reinar. A Bíblia diz que nós vamos reinar com ele. Então, espero que você esteja pronto para reinar. Que o reino de Deus será maravilhoso. Medite nisso. Medite em tudo que eu estou falando. E se você meditou, tome a ceia do Senhor para ela ser transformadora em você. Então eu quero convidar os diáconos que estão escalados para que tomem seus respectivos lugares.